Ele vai substituir o cara do teclado ali e vai me ajudar a ministrar a palavra do Senhor. Olha aqui, ó. Cadê inclusive aqui, ó, Conferência Conquiste, né? Quem já fez a inscrição para a Conferência Conquiste do ano que vem? Bem poucos, né? Vai ter Conferência Conquiste. Você pode entrar no site www.conferenciaconquiste.com.br e adquirir já o seu ingresso, né? Pré-venda ainda. É um ingresso muito barato. Conferência Conquiste. Vou tomar uma água. Queridos, eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Eu quero fazer uma oração para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, que é poderosa. A Bíblia fala em Hebreus que ela é mais poderosa que uma faca, uma espada de dois gumes. Ela divide as juntas e medulas, a alma do espírito. E eu quero ministrar hoje na tua alma, porque o teu espírito está pronto, mas a tua alma muitas vezes é falha, é fraca, e você vai ser ministrado hoje ao seu coração, na tua alma. Papai, na tua presença, eu quero te agradecer por todas as pessoas que vieram aqui ouvir uma palavra, a tua palavra, não é a palavra do Israel, não é a palavra de qualquer outra pessoa que sobe aqui, mas sim a tua palavra que é viva e eficaz, poderosa, porque o Senhor é soberano. Eu tenho a convicção, Senhor, que o Senhor está aqui, a graça está aqui, a graça tem o nome, a graça é Jesus, a tua presença está aqui, como mencionado. Em nome de Jesus, amém. Também quero pedir, quem de vocês está nos visitando pela primeira vez no culto aqui na JET? Permaneça com a sua mão levantada, que nós vamos entregar um Connect, um folder. Também serve para você que está assistindo online. Tem um formulário ali, você acessa, preenche seus dados que nós entraremos em contato contigo, tá bom? E você que está aqui presente, esse Connect você vai colocar o seu nome, alguns dados, e no final do culto, pode fazer isso no final do culto, você vai deixar em cima da sua mesa. Da sua mesa não tem uma mesa aqui, tem aqui a mesa. Em cima da cadeira, né? Da cadeira, me ajuda aí. Da cadeira. Aí você deixa esse Connect aí que nós entraremos em contato contigo durante a semana. Amém, queridos? Então tá bom. Olha só. Hoje eu quero falar um pouco sobre destruir para construir. Eu entendo uma coisa que eu não sou construtor, mas eu fico analisando as grandes empresas que tem aqui em Chapecó, e sempre que eles vão fazer um prédio, eles primeiro começam a destruir o terreno. Fica feio. Eles começam a fazer buracos profundos para conseguir edificar ali, né, um prédio. Então, primeiro acaba destruindo muita coisa, né? Acaba tendo um caos ali. Porque se o terreno era bonitinho, vai virar no que é aquilo, né? Então eles acabam destruindo para construir. E na nossa vida, queridos, é mais ou menos assim. Nós precisamos destruir a mentalidade do pecado, destruir a vida do pecado, destruir os pensamentos de condenação, destruir os costumes, a nossa cultura muitas vezes, que atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Agora, como assim destruir? Eu pensei que eu já estava pronto, né? Venho na igreja todo dia, acabo que ouço a palavra de Deus e estaria tudo certo. Só que existe um grande problema. O problema é que você ainda está nesse corpo aí corruptível. E aí você acaba tendo alguns relacionamentos, algumas coisas que durante a caminhada cristã te machuca o teu coração, machuca a tua alma. Então, quando machuca, acaba entrando uma mentira, algo dentro do teu coração que não agrada a Deus. E por isso precisa ser destruído. Às vezes é um pensamento de derrota, às vezes é um pensamento de morte. Pessoas que olha só, tem pessoas que às vezes vem um pensamento na cabeça: e se eu me atravessasse a rua e um caminhão passasse por mim e me machucasse? E se, né, Bramati? Vem um pensamento assim, mas como assim? Porque está na alma, está machucada, a alma está machucada. Então precisa ser destronada a mentira para nós entronizarmos a verdade da palavra. Agora em qual a base para nós construirmos? A base é a rocha. Mateus 7, do 24 ao 27, o Senhor nos ensina que para nós edificarmos uma casa, ela não tem que ser edificada na areia, porque se for edificada na areia, vamos ler a palavra, né? Fica melhor.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Até aí, perfeito, até aí, tranquilo. Então, tem dois ambientes, a areia e a rocha. Aquele que edifica a sua casa, os seus pensamentos, as suas vontades, na areia, acaba que vem os problemas e você fica mais machucado ainda. Então, resumindo, fim de carreira, né? Fim de carreira, destrói a sua casa. Agora, aquele que pratica a sua palavra e constrói na rocha, o praticar não é praticar uma vez, é sempre, porque do contrário, você vai perceber que a tua vida vai começar indo para a esquerda, para outro lado. Praticar é uma ação diária. Se você não praticar diariamente a palavra de Deus, com certeza não vai ser nesse versículo que vai dizer, eu edifiquei minha vida na rocha, mas eu não tenho uma manutenção, eu não venho na igreja, eu não tenho relacionamento com a Bíblia, eu não oro, eu não me dedico um tempo com Deus. Então, possivelmente, a tua casa não vai ser edificada na rocha, né? Concordando até aqui? Amém, queridos? E olha só, então o poder do ensino constrói a casa, o poder da prática mantém a casa firme. Nós aprendemos a palavra, ficamos firmes, né? A casa é construída. Nós praticamos a palavra, ela se mantém firme. Assim, somos eu e você. Agora, 3 pontos que eu queria abordar aqui. O primeiro ponto é a graça salvadora. E eu encontro no Evangelho de João uma palavra muito interessante que fala sobre a mulher adúltera, né? Chegou os escribas e os fariseus lá e apresentaram ela a Jesus e falaram, nós pegamos ela em pecado, em adultério. A lei dada a Moisés no Sinai, falava que tem que ser apedrejado. A mulher deveria morrer apedrejada ali. Aqui existe também um pouco de machismo, porque onde que estava o homem? A Bíblia não relata só a mulher, né? E naquele momento Jesus ele nem respondeu os fariseus, mas ele se abaixou e começou a escrever algumas coisas. Em lugar nenhum na Bíblia, e acho que alguns teólogos aí podem até deduzir o que Jesus estava escrevendo. Eu também vou deduzir, mas é um ponto de vista meu. Eu não quero que você, o pastor disse que é isso que está escrito. Não. Não está escrito na palavra de Deus o que o Senhor estava escrevendo no chão, no pó, na areia. Não está escrito. O meu entendimento é que quando ele veio com essas acusações com a mulher, o Senhor começou a escrever os mandamentos. Primeira vez. Teve 2 vezes que ele se abaixou. A primeira, os mandamentos, a lei. E realmente a lei, a condenação era a morte, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, somente Jesus. E aí ele fala para os seus discípulos, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Aqui que vem o mistério, meus queridos. A segunda vez que ele se abaixou, também a Bíblia não fala o que ele escreveu. Eu vou deduzir, e se você achar conveniente, fica para você, senão você joga fora. A segunda vez, eu creio que o Senhor começou a escrever os mandamentos da nova lei, da nova aliança, os mandamentos da graça, que é o amor, que é o perdão dos pecados. Quando o Senhor começou a escrever isso daí, os fariseus e os escribas perceberam que a cobra aqui vai esquentar para o meu lado, né? Alguns estudiosos também falam que Jesus estava escrevendo os pecados deles, dos próprios fariseus, escrevendo aqui, você também fez isso, então vamos ter que apedrejar. No momento que eles entenderam que com Jesus ele não ia cair nessa pegadinha, eles começaram a sair.
porque eles também tinham pecado. Hoje, nesse momento, querido, se você está em uma condição de pecado, que com certeza todos nós estamos, entenda uma coisa: a graça perdoadora, a graça que santifica, a graça compartilhadora, ela está aqui. A graça é Jesus, e Ele te perdoa de todo o pecado e de toda a injustiça, de tudo. Basta você reconhecer, se arrepender e reconhecer: eu quero esse amor, eu quero essa graça, eu quero Jesus. Amém? Amém, que bom. Estão entendendo até aqui? Então tá bom. E tem um outro ponto de vista. Eu sou sempre meio breve, né? Que é a graça compartilhada, né? Veja só, em Marcos fala de um homem leproso. O homem leproso naquela época, as pessoas não chegavam perto dele, porque a lepra ela passava. Então todo mundo nem queria que ele ficasse perto, inclusive nem na cidade ele poderia morar, ele ficava distante. Então, na solidão, eu acredito, pelo estudo que a gente faz, ele era um cara que se dedicava muito a estudos. Ele sabia como que funcionava o templo, ele sabia como que funcionavam os sacerdotes naquela época, ele tinha noção disso, e ele ficava observando, e ele era leproso, mas ele ouvia falar de Jesus. Ao chegar próximo de Jesus, os discípulos, imagina assim, Jesus caminhando, e os discípulos ali perto. Quando chegou o leproso, eu imagino que os discípulos devem ter se assustado, né? Não fica perto dele aí, porque ele vai passar essa lepra. Porque era um cara rejeitado, né? Era um cara acusado de um pecado, acusado de várias coisas. Então era um cara que as pessoas não queriam perto dele. Só que Jesus, vocês muito bem sabem, que Ele é bom, Ele cura. E olha só, vamos ler comigo ali Marcos 1, 40 em diante, para vocês entenderem um pouco mais essa história. Vou lá na TV, você acompanha aqui em cima. Um leproso se aproximou de Jesus, ele pediu, de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E advertiu-o severamente e logo o despediu. Mais um pouquinho, ele disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir, até aí, tá? De testemunho ao povo. Ele queria um pouco mais de Jesus, além da cura. Ele sabia, ele tinha convicção que se eu chegar perto dele, ele vai me curar. E eu e você estamos na mesma condição. Se você chegar perto de Jesus, ele vai te curar. Ele vai te curar dos traumas, das dores no teu coração, desses pensamentos de destruição, porque Jesus quer construir algo novo no teu coração. Ele quer limpar o teu coração. O leproso aqui, ele precisava de uma declaração de purificação. Só que quem dava essa declaração de purificação na época era o sacerdote no templo. E Jesus, quando você percebe ali que Jesus, a palavra, como é que fala ali? Ele fala que deu uma bronca assim no cara, deu uma bronca nele e mandou ele lá para se apresentar ao sacerdote. O que o leproso precisava? Se ele chegasse lá e falasse: eu estou curado, o sacerdote: não, quem que te curou? Cadê a declaração de purificação? Aí quem dava a declaração era um profeta na época, ou um sacerdote. Só que Jesus, entenda uma coisa, em algumas partes do Novo Testamento, a Bíblia, o povo estava tentando colocar Jesus como profeta da época, porque eles precisavam de alguém. Eles também buscavam um rei, eles precisavam de alguém. Só que Jesus, ele não veio para ser nada disso, por mais que ele se manifestou assim, mas ele não veio para isso. Ele veio, e em alguns momentos teve um cego que falou assim: filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando as pessoas reconhecerem quem ele é, fielmente, que é o Filho de Deus, aí Jesus se manifestava. Era para isso que Jesus vinha, o Senhor Todo-Poderoso. Porque se fosse um profeta,
tinham que colocar ele numa posição de profeta e ia morrer ali. Então Jesus não veio para ser profeta, Jesus veio para ser maior que isso. Jesus não podia ser o sacerdote ali no templo, aqui fechado, porque ele era maior que o templo. Então o sacerdote, o leproso, ele chegando ao sacerdote, ele ia precisar fazer uma espécie de purificação, que era ficar alguns dias ali no templo. Ele ia ter que tomar vários banhos, ia ter que raspar todo o pelo do seu corpo, né? Ia ficar num processo assim, dia e noite, até provar fielmente que ele estava purificado. Porque se ele não estivesse curado, as pessoas, os sacerdotes, iam tirar ele da cidade novamente, né? Então, mas não foi isso que aconteceu, né? O que a Bíblia fala aqui. Ele realmente foi curado. O interessante é que Jesus, ele pode curar de uma vez só você e eu. Ele pode curar de uma vez só. Se naquela época precisava ter um ritual para ser purificado, e era isso que ele temia, o leproso, porque senão ele não ia ser aceito novamente na sociedade, com Jesus não. Com Jesus é uma vez só. Se você acreditar, ele pode purificar o teu corpo, o teu coração e o teu espírito, agora, em nome de Jesus. Você crê nisso? O leproso, ele não foi restituído só da lepra. Ele foi restituído nos relacionamentos. Ele foi restituído na sua família. Ele foi restituído na sua casa. Ele queria construir uma família, construir uma casa. Então o Senhor deu essa nova oportunidade para ele. E é isso que dá o resultado de nós nos relacionarmos com Jesus. Eu não sei qual é o teu pensamento aí, querido, que, poxa, não dá mais. Eu não sei se eu vou conseguir. Nessa área aqui está tudo destruído. É agora que o Senhor vai entrar com providência. Jesus, Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer construir na rocha que é Ele, para você ter vida e vida com abundância. Por mais que o inimigo, a Bíblia fala em João 10,10 que o inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida e vida em abundância. É isso que Ele veio. Você quer abundância em qual área da tua vida? Pensa aí. Na área financeira? Alguma coisa às vezes precisa destruir. Vai piorar um pouco, para melhorar. Eu lembro uma época que, eu acho que alguns meses atrás eu já falei sobre isso, eu vou repetir para você entender um pouco sobre isso. Eu estava em Xanxerê, né? Eu morava lá em Xanxerê, e eu e minha esposa já casados, e eu decidimos vir para Chapecó. Perfeito. Nisso eu tinha um escritório lá, e aquele escritório, imagine, o meu primeiro escritório, tudo bonitinho e tal, e meu coração estava ali, porque eu gostava muito. Eu tinha muitos, ainda não era pastor na época, mas tinha muitos discípulos lá, porque os caras pastoreavam muita gente, Henrique, porque as pessoas vinham ali, amigos meus, que de cliente virava amigo e era uma confusão só, né? Os caras passavam o dia inteiro ali tomando café, conversando, porque ali era uma igreja, mais ou menos, né? E o Senhor ia me usando naquele momento. Só que logo que nós decidimos vir para Chapecó, nós viemos para cá, e eu permaneci indo no escritório lá em Xanxerê, né, amor? E aí, toda semana ia e voltava, beleza. Até que o momento, aquele lugar começou a ser destruído, e o ambiente começou a me expelir, começou a cano estourar, sabe, que eu realmente até hoje eu não entendo o que aconteceu. Claro, hoje eu tenho a revelação do que aconteceu, que o lugar estava me expelindo de lá, mas eu queria tanto ficar lá, que não chovia e tinha água, tentavam arrombar o portão que tinha do lado, lá numa casa, que era anexo assim ao escritório, então assim, só dava na trave. E aí eu falei, chegou um ponto que eu falei, cara, chega, eu acho que o Senhor está me mostrando aqui, que eu preciso construir em outro lugar. Hoje eu não tenho um escritório, gente, não tenho escritório. Então ele construiu, não tenho escritório, né? Meu escritório, ele pode ser em qualquer lugar do mundo, eu digo, né? O meu escritório hoje ele mudou um pouco, né? De computador, eu tenho uma Bíblia, e tem alguém sentado sempre do outro lado ali, conversando, né? Mudou, porque o Senhor, Ele queria construir algo novo na minha vida, e é assim na minha vida e na sua vida.
Quando começa a piorar, não blasfema, não reclama. O Senhor quer construir algo novo no teu coração, na tua vida, né? Às vezes a vida financeira está complicada, vai melhorar, mas você tem que reconhecer que a fonte de renda não é o teu trabalho, não é o CNPJ lá que te sustenta, a fonte de renda é Deus. Amém, queridos? Olha só, o terceiro ponto, e eu já estou encerrando, é a graça libertadora, Gálatas 5:1. Eu vou ler esse versículo e a gente vai encerrar por aqui, e nós vamos ler juntos, porque esse versículo eu amo ele. Vamos contar 1, 2, 3 e você vai falar, tá bom, meu irmão? 1, 2, 3. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Isso aqui, Paulo falando para as pessoas, para o povo de Gálatas, né? E qual o jugo que era esse? O jugo da antiga aliança, da lei, que você errava e você tinha que pagar por isso. Na nova, você não precisa mais pagar, porque alguém já pagou por você, e esse alguém se chama Jesus Cristo. Ele pagou o pecado, ele pagou pelo pecado, ele pagou por toda a condenação que havia em nosso nome. É como se existisse um cheque, precisa ser pago isso aqui, e quem que vai pagar? Homem nenhum tinha poder para pagar isso. Então Jesus veio, assinou o cheque promissório, toma, capeta, eles são meus. Foi isso que aconteceu. Amém? Vocês concordam comigo? Você tem que concordar com a palavra, né? Que eu estou só por Deus, né? Vamos lá. Tem mais um versículo que eu queria ler antes de acabar. Eu falei que ia acabar e não acabei, né? É assim mesmo. Eu acho que é Romanos 8, é isso aí. Romanos 8, 1 e 2. Isso daqui é transformador. Saia com essa palavra no teu coração. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. É o que eu venho falando. O próximo? Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Até aí, tá bom. Na carne, que carne? A carne de Jesus, para que você tenha vida eterna. Meus queridos, se hoje há algo no seu coração, há algo na sua vida, eu quero que você identifique, eu quero que você feche seus olhos, identifique. Tem alguma coisa que está sendo destruído dentro de você? Entenda, o Senhor está chegando, Ele está na casa, a graça está na casa, essa graça maravilhosa está na casa, essa graça é Jesus Cristo, e Ele quer construir algo que Ele mesmo vai declarar sobre a sua vida. É a palavra de Deus que tem poder, é a palavra de Deus que quando é declarada as coisas acontecem, não há nada que vai impedir a palavra de Deus de se concretizar. O Senhor quer construir algo na sua vida. Identifique, olhe para dentro de você, para dentro do seu coração, o que está atrapalhando a tua vida. Agora, em nome de Jesus, vai ser quebrado, vai ser destruído, para que o Espírito Santo, para que Jesus construa algo novo. Pai, na tua presença, Senhor, eu apresento todas as pessoas que estão aqui, Pai, a tua igreja. O Senhor morreu por todas as pessoas aqui, foi o Senhor, elas são suas, são as suas ovelhas, Pai, foi o seu sangue derramado em favor de todos nós. Senhor, sonda o coração, Espírito Santo, sonda o coração e vem trazer alento, vem trazer a paz que excede todo entendimento, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se existe algo na mente, se existe alguma doença, o Senhor, Ele quer restaurar o seu corpo por inteiro, no nome de Jesus. Você é filho amado do Senhor, Ele tem um compromisso com você, queridos. Essa é a vontade do Senhor para você, os pensamentos do Senhor são bons a seu respeito, esse é o querer, é o desejo do Pai. Todo pai aqui terreno tem planos para os seus filhos. Imagina Deus, que é poderoso, soberano, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você identificou, meu irmão, minha irmã? Lance aos pés da cruz tudo que te atrapalha, porque o Senhor tem coisas novas para a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Então aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus.